programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, que chega até você nesse momento. E é por causa de você que existe esse programa de Lexio Divina, de meditação da palavra. E você é muito importante para nós e para Deus. Esse Deus que fala, esse Deus que se revela por intermédio da palavra de Deus. Ele quer falar comigo, Ele quer falar com você hoje, para que nós o ouçamos, o escutemos de todo o nosso coração. Nós precisamos do Espírito Santo, porque é Ele que conduz a nossa vida, a cada passo que nós damos e que nos ilumina na leitura da Sagrada Escritura, para que nós colhamos muito bem os frutos dessa Escritura Sagrada para a nossa vida. Então supliquemos juntos o Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos dando prosseguimento ao estudo do livro do Êxodo. Então pegue a sua Bíblia, também o seu caderno de anotações e vamos prosseguir. Anota aí Êxodo, capítulo 7, versículos de 25 até o Êxodo, capítulo 8, versículo 11. Êxodo 7, 25 até o 8, 11. E nós vamos ler o texto juntos e depois meditá-lo. Passados 7 dias depois de ter ferido o rio Nilo, o Senhor disse a Moisés: apresenta-te ao faraó e diz-lhe: deixa partir o meu povo para me prestar culto. Se te recusares a deixá-lo ir, vão infestar de rãs todo o teu território. O rio fervilhará de rãs. Elas sairão do rio e penetrarão em teu palácio, no quarto de dormir e até sobre o leito, nas casas dos ministros e do povo, até nos fornos e nas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre os ministros e sobre todo o povo. Então o Senhor disse a Moisés: dize a Arão: estende com a mão a vara sobre os rios, os canais e os pântanos, e faze as rãs invadir o Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs saíram e cobriram o Egito. Os magos, porém, conseguiram o mesmo com seus encantamentos, fazendo as rãs subir por sobre o Egito. O faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: suplicai ao Senhor que afaste as rãs de mim e de meu povo, e eu deixarei vosso povo ir oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse ao faraó: digna-te indicar-me o dia em que devo suplicar por ti, teus ministros e teu povo, para que sejam afastadas as rãs de ti e do teu palácio, e fiquem apenas no rio. Amanhã, respondeu ele. Moisés lhe disse: será como pedes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de ti, de tuas casas, de teus ministros e de teu povo, e ficarão apenas no rio. Tendo Moisés e Arão saído da presença do faraó, Moisés suplicou ao Senhor por causa das rãs, como tinha prometido ao faraó. O Senhor fez como lhe pedia Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-se rãs aos montes, e o ar todo ficou poluído. Mas o faraó, vendo que houve trégua, endureceu o coração e não escutou Moisés e Arão, conforme havia prometido. Vejam só, a segunda praga do Egito, as rãs. É importante a gente perceber algo e ter consciência disso. No Egito, eles cultivavam muitos deuses. Inclusive, hoje, na Índia, a gente sabe que o rato é Deus, a vaca é Deus para eles, né? Deus minúsculo, tá? Com minúsculo. Mas as rãs eram o deus Requete. E elas eram usadas ali no Egito, nessa visão divina, para proteger até o povo dos crocodilos. Então, a multiplicação das rãs, ela acontece nesse nível. Veja só, elas invadem
tudo. Moisés tinha avisado ao faraó que se ele não deixasse sair o povo, as rãs viriam e invadiriam tudo, inclusive o palácio, a casa dos ministros, todos os lugares de trabalho. É importante entender que o povo de Deus sempre foi preservado dessas pragas, exatamente para mostrar que eles adoravam ao Deus verdadeiro. Então Deus se utiliza da natureza para fazer a sua obra acontecer, a obra de libertação. Utiliza-se das rãs. E nós percebendo isso, era um Deus, falso Deus, e agora eles tomam tudo. Os magos, feiticeiros, fazem acontecer também ali um avanço dessa praga. E o faraó fica um tanto quanto desesperado diante daquele fato, diante daquela realidade que tomou todo o Egito, inclusive a casa do faraó e dos seus ministros. Mas é interessante nós vermos aqui que Moisés vai dizer sobre o faraó, quando ele vai pedir, no versículo 4, suplicai ao Senhor para que afaste as rãs de mim e de meu povo, e eu deixarei o vosso povo ir para oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse ao faraó, Moisés está falando isso ao faraó exatamente para ele mostrar ao faraó o poder do Deus verdadeiro. Então faz-me o favor de identificar-me o dia em que devo suplicar por ti, os teus servos e o teu povo, para que sejam afastadas as rãs de ti, de tua casa, e fiquem somente no rio. Amanhã, respondeu ele. E Moisés lhe disse, será como pedes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. Você pode repetir isso comigo? Para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. Se nós absorvermos isso, meus irmãos, que não há ninguém como nosso Deus, nenhum homem, nenhum poder nesse mundo, qualquer realidade de forças ocultas, malignas, não há ninguém como o Senhor nosso Deus. E o Senhor está mostrando aqui, quando Moisés ora, aquilo que ora a Deus, ele faz aquilo que ele prometeu. Veja só, as rãs se afastarão de ti, de tuas casas, dos teus servos, do teu povo, ficarão somente no rio. Moisés e Arão saíram, então, da presença do faraó, e Moisés implorou ao Senhor, por causa das rãs, como tinha prometido da faraó. O Senhor fez como Moisés pediu, morreram as rãs nas casas, nas vilas e nos campos. Morreu o falso Deus, Requete, as rãs, morreram, e o cheiro foi terrível. Aqui o texto vai dizer, foram recolhidas aos montes e a terra cheirava mal. O faraó, porém, quando viu que houve trégua, endureceu o coração e não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor havia dito. Mas morreu aquele falso Deus. E essa multiplicação das rãs, os padres da igreja, especialmente da patrística, os padres da igreja da patrística, eles vão fazer a seguinte leitura. A multiplicação dessas rãs podem também ser para nós uma prefiguração da multiplicação do pecado na vida do homem. E só Deus pode perdoar o pecado. Eu não sei como está a sua vida com Deus, se você está aí com uma multiplicação de pecados na sua vida, mas se você se voltar para esse Deus que Moisés declarou, saibas que não há ninguém como nosso Senhor, o nosso Deus, você vai experimentar o perdão. E esse Deus dá o perdão pelo sacramento da confissão. Talvez você esteja afastado do sacramento da confissão, você não deixa mais o seu coração ser conduzido para esse grande dom e presente que Deus nos dá, como o sacramento da confissão na igreja para perdoar os pecados. Mas se aproxima, não deixa o pecado se multiplicar na sua vida. Isso vai gerando morte espiritual em você, isso vai te gerando insensibilidade. Confesse-se com frequência. Depois, outros padres da igreja vão ver a multiplicação dessas rãs como a multiplicação do mal, muitas vezes no mundo. Mas veja só, o Senhor aniquila o poder do mal quando nós oramos, porque Ele é o Todo-Poderoso. Quando Moisés orou, as rãs, Deus ouviu o que Moisés pediu, as rãs morreram. Ficou o cheiro fétido de todos aqueles animais mortos.
mas o mal foi extirpado. A oração extirpa o mal. A oração vence o mal. A oração feita ao Deus verdadeiro, ao Deus poderoso. A oração feita em nome de Jesus. Portanto, eu e você precisamos entender que esse é o caminho que nós devemos trilhar. Arrependimento dos nossos pecados, confissão sacramental. E a oração que impede o mal de avançar na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, na vida dos nossos amigos, que impede o mal de avançar no mundo. Quantas coisas têm acontecido no mundo e às vezes a gente fica ali só consumindo notícia e não tem atitude cristã de orar. Quem ora rege o mundo. Vou colocar essa frase. Quem reza rege o mundo. Portanto, a oração deve ser uma prática diária e disciplinada na minha vida. Ela afastará todo o mal e me levará a experimentar cotidianamente o socorro de Deus. Eu preciso me posicionar espiritualmente pelos meus e pelas realidades que acontecem no mundo, sendo um intercessor cheio de fé, esperança e amor ardente ao Deus verdadeiro e santo, que não há ninguém como Ele. Nosso amado Deus é sempre vencedor. Ele é o Deus invencível. Portanto, a oração, como prática diária, cotidiana, você não pode passar um dia sem rezar. Santo Afonso Maria de Ligório dizia: quem reza se salva, quem não reza se condena. Então, rezar, mas também se colocar como intercessor. Você não pode ser consumidor de notícias sem posicionamento cristão. Você está igual pagão. Você ouve notícia, está tendo guerra em tal lugar, está tendo problema na Venezuela, está tendo problema no Brasil, está tendo problema na terra. Ah, coitado daquele povo. E não faz nada, não faz um jejum, uma penitência, uma intercessão. Que espécie de cristão nós somos? Nós temos que sofrer, entrar no processo. Vamos lembrar de Lúcia, Jacinta e Francisco, como Nossa Senhora mostrou o inferno, e as alminhas queimando no fogo do inferno. Por que elas estão lá? Porque ninguém reza pela conversão e pela salvação dos pecadores. Não fazem penitência. A partir daquele momento eles começaram a fazer. Mas também não deixar o pecado avançar na vida, buscar o sacramento da confissão. Vamos rezar? Senhor, obrigado pelo despertamento dessa hora, onde o Senhor fala conosco a partir da sua palavra. Algo que aconteceu lá atrás, uma intervenção da parte do Senhor para libertar o seu povo do Egito através de Moisés, o posicionamento intercessório de Moisés, aquela praga das rãs que demonstram ali uma invasão do mal, do pecado, que precisa ser vencido pela oração e pela confissão dos pecados. E isso provoca em mim, e eu tenho certeza que provoca nos meus irmãos, uma firme decisão de seguimento, mas um posicionamento espiritual. Nós não podemos ser indiferentes aos sofrimentos da humanidade, nós não podemos ser indiferentes ao sofrimento daqueles que vivem na nossa nação e no mundo inteiro. Nós não podemos nos conformar que os pecadores que não se convertem e que não se arrependem de seus pecados continuem indo para o inferno. Nós precisamos nos posicionar, orar, nós precisamos nos penitenciar, fazer jejum para que as coisas sejam transformadas no poder daquele que não existe ninguém como Ele, o Senhor. E é o Senhor que nós adoramos e rendemos o nosso coração. Mas nos dê também a atenção ao nosso coração, à nossa vida, para que nós não permitamos que o pecado se multiplique no meio de nós, mas que recorramos sempre ao sacramento da confissão. Muito obrigado, Jesus, porque me tocas e tocas cada um desses meus irmãos pelo poder da sua palavra e na força dessa oração.
Quem reza, rege o mundo. Não se esqueça disso. Você precisa rezar. Rezar, em primeiro lugar, como amigo de Deus, amigo de Jesus. Jesus quer ser seu amigo. Já não vos chamo servo, mas amigos. Então, ter um relacionamento de amizade, mas também nesse posicionamento de intercessão. Você precisa se levantar como intercessor. Procurei quem estivesse na brecha em favor da nação e não encontrei. Vai dizer o Senhor lá no profeta Ezequiel. Ele precisa encontrar você na brecha da intercessão. Mas também, deixa eu te dizer uma coisa. Não permita que o pecado se multiplique na sua vida. Busque a confissão frequente. Coloque a meta de confessar-se pelo menos uma vez por mês. Se cometeu o pecado mortal, lute para não pecar. Mas se você escorregou e cometeu um pecado mortal, não deixe passar. Busque logo a confissão. Se o padre está com dificuldade de atender, insista, até que ele receba a sua confissão e você seja perdoado desse pecado. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.